Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Com um grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para tratar de gestão condominial, né? Nosso programa é Engenharia Predial. A gente tenta trazer para vocês toda a gama de assuntos que são interesse dos gestores condominiais, né? Não só na engenharia, mas também aqueles que possam estar contribuindo para que aqueles que lidam, síndicos, gestores condominiais e também engenheiros, né, que no dia a dia trabalham com laudos de inspeção e assuntos afins, possam estar trazendo informações, novas tecnologias, tudo aquilo que possa estar contribuindo com todos, né? Nesse programa, nós vamos falar sobre terceirização de mão de obra, e também gestão humanizada, né? Sobre terceirização de mão de obra, nós convidamos o Júnior Lanini, ele é do Grupo Altum, também Grupo Liberdade, de São Paulo, é uma empresa, vamos dizer, gigante na área, né? Segundo estava me contando aqui, 35 mil funcionários, com filiais em todo o país, e tem, então, muita informação, muita condição de nos estar trazendo orientações. Temos também a doutora Marla Camilo, ela está tabeliando o quarto ofício de notas de Vitória, né? Cartório já bastante conhecido de todos os capixabas, né? Agora sobre a administração da doutora Marla, e ouvindo um podcast outro dia com ela sobre gestão humanizada, achei bastante interessante a gente compor esses dois assuntos, né? Porque tem tudo a ver, né? A mão de obra que a gente necessita para a administração, para a gestão do condomínio, e a gestão dessa mão de obra que é fundamental para que todos possam no dia a dia, ter um bom relacionamento, né? Então, fica à vontade, doutora Marla, para se apresentar. Na sequência, o Júnior, e aí a gente começa essa entrevista, essa conversa que tem esse objetivo. É uma honra, Maurício, um convite de uma pessoa com a tua história. Eu fiquei super honrada quando você me mandou a mensagem no WhatsApp. Eu falei, nossa, assim, gratidão mesmo pelo convite, sinal que realmente o que eu tenho feito, o movimento que eu tenho trago, realmente está fazendo sentido. E espero que hoje eu possa contribuir verdadeiramente aí para todos que estão assistindo. Obrigado. É uma honra também tê-la aqui. Júnior, além de se apresentar, gostaria que você já traçasse para a gente um paralelo entre a mão de obra terceirizada, né, e a mão de obra contratada, a contratação direta, vamos colocar assim, né, para que o síndico, o gestor, possa ter um balizamento, aqueles que têm funcionários contratados, o que é vantagem, o que não é vantagem. Faça para nós esse primeiro paralelo aí, para a gente poder entender como funciona. Claro, primeiramente queria dar boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Boa tarde para quem depois vier nos assistir a gravação, né? Vai ficar gravado aí no YouTube. Primeiro, Maurício, obrigado. É um prazer imenso estar falando com você. Doutora Marla, né? Nós pudemos conversar um pouquinho também. E é uma honra, né? Como ela falou, estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior Lanini, eu sou o diretor comercial do Grupo Altum, né? Estou há 23 anos no ramo de terceirização. O Grupo Altum é uma multinacional. Hoje, no mundo, ela tem 50 mil colaboradores e no Brasil, 35 mil colaboradores. Então, eu entendo um pouquinho de terceirização, né? Nós atendemos todos os estados brasileiros, né? É uma empresa que vem em franca expansão, com um modelo de serviço diferenciado, né? Então, já pegando um pouco do gancho do Maurício, no fundo, é a questão humanizada mesmo, né? O colaborador, ele sendo terceirizado, ou nós chamamos isso como orgânico, quando ele é contratado diretamente pelo condomínio, né? Nós consideramos um serviço orgânico do condomínio, né? Um dos grandes diferenciais
que eu sempre digo, é que você se preocupa apenas com o seu condomínio e administrar o seu condomínio. Quando você contrata uma terceirizada, você contrata uma empresa especializada no que está fazendo, antenada em tecnologias, em processos, né? E muito antenada no que vem acontecendo no dia a dia, né? Então, muitas vezes, mesmo atento à criminalidade, ou ao extremo, a questão de tecnologia, como a gente sabe, a pandemia, um grande reflexo, muitas atividades que ficavam no escritório vieram para dentro do condomínio, muitas pessoas trabalhando em home office. Então, como administrar hoje as encomendas que chegam, né, de forma exorbitante? Muitos condomínios não estão nem preparados para receber essas encomendas. Então, quando você tem uma empresa terceirizada, você traz também todo o know-how da equipe que você vai compartilhando com diversos outros condomínios que vão apresentando isso. Então, muitas vezes, acontece também do próprio morador ficar impaciente com o colaborador, porque ele ainda não conseguiu separar uma encomenda. Como você faz isso? Então, essas são as pequenas diferenças, Luiz. Quando você fala em terceirizado e orgânico, é você contar com uma equipe por trás, especializada e focada naquilo que vai entregar o condomínio, né? E também tem a questão de férias, folgas, né? As faltas, os imprevistos que acontecem no dia a dia de um condomínio, né? Então, hoje, uma empresa terceirizada te dá todo esse suporte, né? Mas o mais importante é como essa empresa trata o seu colaborador, que é a questão humanizada. Esse é o principal diferencial, né? E o condomínio também, sabe que muitas vezes o condomínio acaba adotando o funcionário, né, de uma forma muito mãezona, o paizão, e acaba gerando algum conflito com os moradores, né? Então, esses alguns detalhes, Maurício, que seria importante a gente estar falando. Ok. Doutora Marla, aproveitando aí o link, então, como a gente pode fazer essa gestão humanizada do profissional, seja ele funcionário de cartório, seja ele funcionário de condomínio ou de uma outra empresa qualquer, né? Como é que a gente... qual é esse método que a senhora desenvolveu aí no sentido de humanizar humanizar, obviamente, buscando resultados, né? Explica para a gente. Isso aí, visão humanizada, com base no que eu defendo, é uma visão estratégica. Eu gosto de dizer isso porque, geralmente, quando eu falo gestão humanizada, a pessoa já vem assim, já armada para cima de mim e fala: peraí, eu não sou assistente social, como assim gestão humanizada? Me explica melhor sobre isso. Principalmente quando eu defendo que eu parto do princípio de valorização do colaborador para o cliente ser uma segunda, está em segundo plano aí nessa valorização. Mas como assim, Marla, em segundo plano? É porque a partir do momento que o colaborador se sente valorizado e ele está bem, ele consegue olhar para o teu cliente. E a nível de condomínio, qual que é o raciocínio que eu tenho? Igual falar, tem gente que pega aí o colaborador e adota como um filho, pega ele e não tem também essa visão de profissional, né? Eu lembro uma vez que eu fui no prédio de um amigo meu e eles deixavam o colaborador morar num determinado ambiente do prédio. Sabe o que aconteceu? Simplesmente aquele colaborador ganhou o direito de continuar naquele lugar judicialmente. E então penso que na minha percepção, quando se tem uma empresa especializada que já tem todo um processo estabelecido, quando ela é terceirizada, que já tem aí um tempo de experiência, fica mais fácil para auxiliar um síndico que ainda não tem todo esse conhecimento, né? Aqueles que já têm todo um conhecimento, já tem todo um estudo, tudo bem, mas muitos síndicos são os próprios moradores que às vezes não têm nem conhecimento sobre gestão. E aí quer impor determinadas situações e acaba trazendo um transtorno muito maior ali, né, pro condomínio. E a minha visão da humanização é o seguinte: a partir do momento que você consegue compreender o teu colaborador no seguinte sentido: teu colaborador sempre foi muito bom. A partir do momento ele começou a não produzir tão bem, ele começou a errar bastante, você parar para analisar. Esse colaborador, será que ele não está passando por algum problema? Esse problema pode ser um problema na família, pode ser um problema de ordem financeira. E não a gente só questionar, né?
Esses dias eu também estava conversando aí com alguns empresários, eles estavam reclamando, mas ele tem que enxergar como eu enxergo. Não, se ele enxergasse como você enxergava, ele não estava trabalhando na área que ele estava no mesmo nível que você. Exato. Então, às vezes, empreendendo, né? Às vezes a gente conversa com o colaborador acreditando que ele tem uma bola de cristal e que ele está lendo o teu pensamento. E não é assim. Se você não tiver uma comunicação assertiva com o teu colaborador, um processo estruturado, tá tudo ali muito bem explicado para ele. Eu falo por mim. Eu cheguei nesse processo de gestão humanizada foi batendo cabeça, porque eu sou muito assim, eu chego e já começo a falar, fulano, eu quero que faça isso, isso, isso e isso, e eu já chamo o outro, isso, e dentro de 5 minutos eu resolvo um monte de coisa, só que na minha cabeça, a minha cabeça funciona nessa velocidade. E eu chegava no outro dia, como assim você não fez ainda? Como assim? Isso é tão simples, na minha cabeça era simples. Só que muitas das vezes não dava tempo nem do colaborador escrever no papel tudo aquilo que eu tinha pedido para você ver. Uma coisa simples, que é você passar uma informação por escrito, já agiliza o teu trabalho e muito. Para você ver que pequenos detalhes é que traz uma gestão mais humanizada. O simples fato de você raciocinar, peraí, aquilo que é simples para mim, às vezes não é simples para ele. E procurar entender outro ponto de vista interessante, que as pessoas passam a informação e não entendem por que fez tudo errado. Mas a interpretação que aquele colaborador teve foi totalmente diferente da interpretação que você passou. Falo por mim novamente. Eu chego e falo agora não, né? Depois de bater cabeça, muitas vezes, eu passava a informação para o colaborador e na minha cabeça, eu passava a informação pela metade, porque na minha cabeça as outras questões jurídicas ele já sabia, porque eu sabia, trabalho aqui no cartório, ele tem que, no mínimo, saber sobre isso. Então, eu já mandava ele fazer determinadas coisas, acreditando que as outras, que são base daquela coisa final, ele já tinha aquele conhecimento jurídico. E chegava o serviço pela metade. Como assim você não fez isso daqui direito? Como assim? Não, Marla, mas pelo que você falou, eu tinha entendido que era só essa parte aqui. Entendi. Portanto, basicamente, Marla, seria você ter um relacionamento, um bom relacionamento, né? Tratar bem, mas mantendo uma certa disciplina, né? Uma certa hierarquia. É importante também ressaltar que, no que tange a parte de síndicos, né? De conhecimento, a gente tem reiteradamente repetido aqui que nós precisamos que todo síndico, né, seja morador ou seja o síndico, o chamado síndico profissional, que, na verdade, eu até nem gosto dessa diferença, né, porque se ele mora ou não mora no condomínio, no meu entender, não faz muita diferença, né? O importante é que ele tenha o conhecimento, né? E aí, eu normalmente, no começo do programa, faço esse agradecimento ao Sérgio Craveiro, que é o CEO da TV Síndico Online, né, que nos dá essa oportunidade, e o objetivo dele é exatamente esse. Eu estava, no programa passado, nós fizemos uma entrevista com ele para falar sobre vários assuntos, e ele estava me contando que ele já tem formado mais de 4.000 síndicos, se eu não estou perdendo a noção dos números, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, seja ele morador, seja ele não morador, o síndico precisa ter conhecimento. E, para esse conhecimento, basta fazer os cursos que são online, né? Já existe até graduação e pós-graduação para síndicos, para gestores de condomínio, e isso é o que traz essa experiência para que a gente possa estar fazendo uma boa gestão, uma boa manutenção de uma edificação, né? E na minha percepção, também tem que gostar de ser síndico, eu falo, porque tanto é que eu defendo o seguinte, que para a gente concretizar um objetivo realmente
com qualidade, a gente tem que ser genuíno, verdadeiro o que a gente faz, a gente tem que fazer até dar certo e não para dar certo, e a gente precisa estar sempre enxergando as possibilidades que acontecem na nossa frente. Por exemplo, Júnior disse da questão deles estarem sempre atualizados. O síndico, às vezes, não é profissional, mas ele está ali antenado por todas as inovações que tem. Marla, desculpa, pode continuar, desculpa. Sim, e a questão da humanização, o segredo de uma gestão humanizada é você estar presente. Eu falo se conectar com o momento presente, estar atento ao que está acontecendo, porque muitas das vezes a gente chega tão atordoado e a gente não consegue prestar atenção no que está na tua volta. E por conta de você não conseguir se manter conectado com o momento presente, antenado para o que está acontecendo à tua volta, justamente porque a gente quer resolver um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente deixa passar pontos chaves fundamentais, que é um problema que o colaborador pode estar passando, que seria simples de ser resolvido, em vez da gente só pegar e mandar ele embora por conta de algo que ele fez, que na nossa concepção seria errado. Entendi. Então, o segredo maior de tudo isso é a gente ficar atento aos pequenos sinais e dali a gente buscar soluções que sejam viáveis para ambas as partes, e não só para resolver aquele problema de imediato. Interesse, né? Ok. Queria só complementar o seu comentário da Marla, que é importante, né? Acho que é bem importante. Quando nós falamos de síndico, ou morador, ou mesmo o termo profissional, eu vejo uma capacitação muito grande dos moradores, né? Que realmente muitas deles têm o dom, têm o interesse do conhecimento, né? Eles se dedicam, hoje eles buscam conhecimento, né? Através do Sérgio Craveiro ou diversas outras plataformas que você encontra no mercado. Então, nós que lidamos diretamente com muitos síndicos, e às vezes nós somos surpreendidos com a qualificação do síndico morador, que muitas vezes é a primeira ou segunda gestão dele, e você percebe o quanto ele se envolve no dia a dia do empreendimento, né? E é uma surpresa muito positiva para nós, como prestadores de serviço, né? Tratar com pessoas que têm interesse no melhor para o empreendimento, né? Então, independe se nós estamos tratando hoje com o morador ou com o profissional, né? Se assim, é uma nomenclatura muito forte, que vem crescendo. Eu acho que o lado da pandemia também, a gente tenta enxergar o lado positivo, que não tem lado positivo, né? A não ser que muitas coisas se aceleraram, né? Tinham muitas coisas que estavam na gaveta e simplesmente com 2 anos aí paralisando, a internet criou-se vários canais que gerou muito conhecimento, difundiu muito aprendizado, né? Então, e muitos síndicos hoje vem especializando. Então, é bem interessante a gente falar sobre síndico morador e profissional, porque hoje eu tenho uma qualificação muito similar entre eles. Eu brinco muito com os síndicos, né? Toda vez que for fazer uma apresentação ou vou fazer um contato, eu entendo que síndico é uma profissão de altíssimo risco, né? Se quem é síndico for parar para pensar no tamanho das responsabilidades dele, né? E aí cabe a mim, como engenheiro, né? Muitas das vezes está demonstrando a ele o tamanho dessas responsabilidades. Eu, sinceramente, acho que não teria coragem de assumir esse posto, não, porque é muita responsabilidade, né? Mas por outro lado, você vê que muitos deles também não têm a noção do tamanho desse problema, né? Só como exemplo, até muito pouco tempo atrás, toda vez que toda vez que faço um laudo, eu peço para ser convocado a uma AGE para que eu possa fazer a apresentação do laudo, né? E ao final, depois de apresentar todas as patologias que a gente identificou, a gente recomendava ao síndico, né, orientava no sentido de que tente buscar recursos. Se a AGE seus condôminos não te derem recursos, teoricamente, eu entendia, na minha a falta de conhecimento jurídico, de que ele não tinha nenhum problema, porque se não tem dinheiro, não pode fazer, né? E aí, há poucos dias, logo depois do quarto CONAGE, nós fomos lá e conversamos com o doutor Wander Andrade, né, que é um dos maiores, se não o maior criminalista na área condominial, e o doutor Wander comentou que não é dessa forma. A negligência, ela também é um crime. Então, se o síndico, tendo dinheiro ou não corrigir, não fizer as manutenções, não corrigir aquelas patologias, ele vai ter problemas. Então, a gente hoje reitera muito aos síndicos essa preocupação, né?
primeiro, busque um consenso, busque recursos para que você possa fazer a manutenção, e não tendo esses recursos, arrume outra solução para que você possa fazê-los, né? Porque de uma forma ou de outra você pode ser responsabilizado, né? Mas, Júnior, me tira uma dúvida, né? Me dá um esclarecimento. Aqui, um pouco antes do programa, você comentou que quando, com 35 mil funcionários, né, vocês devem ter um volume de contratação diária, né, muito grande, né? E aí você falou que quando o funcionário vem para a primeira entrevista ou um treinamento, vocês dão a ele um café da manhã e tudo mais, porque muitas das vezes vem até sem ter essa condição, né? Mas a minha preocupação é a seguinte: vocês têm, eu acho que por obrigação, entendo, de substituir o funcionário quando, por exemplo, falta, passa mal. Férias é mais fácil até porque você tem uma programação, né? É uma coisa prevista, né? Mas e os imprevistos? Vocês têm uma equipe de retaguarda que faz essa substituição? Como é que funciona isso com esse número tão grande de funcionários que vocês têm? Bom, todo cliente hoje ele é tratado, né, como único, né? Então existe uma personalização para o atendimento independente do tamanho do contrato, né, e do tipo de contrato. Eu atuo também no mundo corporativo, né, para as empresas, e também atuo muito forte na área de condomínio. Só voltando um pouco, quando a gente fala do colaborador, então é muito fácil falar empresa humanizada, no papel, no site. Colocar isso em prática é um desafio diário. Essa que é a grande verdade, né? Você falar que é uma empresa humanizada é super simples, o papel aceita qualquer coisa, o site, então, mais fácil ainda, né? E você ser humanizado são demandas que você acaba percebendo, né, na linha de frente, para quem está no dia a dia. Então, muitas vezes, o pessoal do recursos humanos da companhia percebe, olha, o funcionário vem para cá, ele chega muito mal para poder ter uma oportunidade de preencher uma ficha, e você percebe que a pessoa veio sem comer, só tem o dinheiro do transporte. Então, o grupo ele começou a mudar esse perfil, né? Então, através de uma aquisição no Grupo Liberdade, que já tinha isso instituído. Então, quando o colaborador chega no Grupo Liberdade, que fica aqui em São Paulo, ele é recepcionado com um café, leite, bolacha ou um pão com manteiga. Independente, ele é apenas um candidato. A partir desse momento, ele passa a ser respeitado, né, e se sente realmente valorizado, porque muitas vezes eu contrato esse colaborador, eu treino, qualifico, preparo, mas ele convive 99% do tempo dele no cliente, não na minha casa. Então, é uma forma também de você transcender aquela operação funcionário-patrão. Não tem isso. Então, ele se sente parte da família, né, do grupo alto. Então, o respeito ele começa nos pequenos detalhes. Então, quando ele vai para o posto, a supervisão, a operação, ela tem uma estratégia, que eu tenho o efetivo, né, que é o atual, e eu tenho uma reserva técnica, que ela tem que ser preparada e qualificada para poder fazer a cobertura de todos os postos. Então, eu tenho os funcionários coringas, né, que não ficam fixos em postos, mas ele fica numa determinada região. Esse aí vai estar preparado e qualificado para poder assumir, caso necessário, de qualquer intercorrência que ocorra no posto. Uma falta não comunicada, não preparada, ou às vezes também existem situações de saúde, que o funcionário tem um problema na família, precisa se ausentar do posto, você tem que ter essa estrutura. Isso é qualificado, treinado e preparado para cada tipo de cliente e por cada região que nós atendemos. É uma questão operacional. Entendi. Marla, com menos funcionários é mais fácil de você contornar isso, né? Mas também é um desafio muito grande, né? Você precisa você tem o seu compromisso, o seu cronograma de trabalho, né? E na falta desse ou daquele funcionário, você tem que buscar esse apoio, buscar... como é que você trabalha isso no seu cartório? Primeiro, aqui, o ponto do funcionário é 8h15 e o cartório abre às 9h. Nesse processo de 8h15 até às 9h é onde a gente trabalha o colaborador. Em que sentido? O colaborador chega com a mente agitada, com problema de casa, ônibus lotado. Então, a gente tem todo um processo com o colaborador para ele conseguir se conectar com o momento presente. Além disso, com relação a essa... Então, geralmente, o que acontece? A gente também tem distribuição de resultados, que um dos requisitos para distribuir os resultados... Por que distribuição de resultados? E resultados
é com base em alguns requisitos que eles precisam cumprir para eles ter direito a algo que é como se fosse, o seu direito, o seu benefício você já tem, seu plano de saúde, seu seguro de vida, teu salário, distribuição de resultados, é como você suou a camisa do cartório, como você fez mais que o combinado, eu estou te dando aqui parte do meu dinheiro líquido, estou tirando do meu bolso que eu poderia estar viajando, fazendo outra coisa, estou te dando. E aí o que acontece? Ele evita faltar. Então essa rotatividade diminui, porque ele sabe que se ele faltar, um dos requisitos é pontualidade e assiduidade, ele não falta. E a vantagem da distribuição de resultados é que se eu quiser tirar depois, eu posso, porque isso não é benefício, é distribuição de resultados. Tanto é que tem colegas que já adotaram e viram que os colaboradores deles não valorizaram a distribuição de resultados e tiraram. Mas, além disso, eu também faço o seguinte, aqui todo mundo precisa saber um pouco do que todo mundo faz, porque aqui ninguém é insubstituível. Então, a partir do momento que um falta, já automaticamente outro já cobre aquele serviço. Não com a perfeição do que faz a mesma coisa todo dia, porque se eu for para o balcão, é uma porcaria meu serviço, eu vou te garantir isso. O cara do balcão sabe bem mais do que eu ali reconhecer uma firma, autenticar uma cópia, porque a minha visão é estratégia. Eu resolvo as questões que aparecem, mas o jeito que vai colar o selo certinho, da maneira mais adequada e a rapidez, esquece. Então, assim, não é a mesma habilidade, mas se faltar o cara do reconhecimento de firma, o cara da escritura sabe lá fazer o mesmo serviço do cara de reconhecimento de firma. Ninguém é insubstituível aqui. Inclusive para aqueles que se acham, como se diz, o último biscoito do pacote, né? Porque, infelizmente, tem um colaborador que se acha o último biscoito do pacote e começa a fazer chantagem. E eu também não tolero. Eu sou muito justa e, por isso, eu também não tolero aquela falta de respeito aqui no cartório. Eu não tolero vitimismo aqui no cartório. É muito comum colaborador... Apesar de eu fazer tudo isso, ainda tem os vitimistas, ainda tem os que nunca estão satisfeitos, ainda tem os que reclamam porque ganhou menos na distribuição de resultados, porque chegou 5 minutos atrasado do que o combinado. Tem tudo isso. Sabe, na hora que a gente vai distribuir, a gente mostra, olha aqui quanto você deixou de ganhar. Ah, mas não foi justo, você poderia ter tolerado esses 5 minutos. O nosso combinado no contrato está certinho, teu dinheiro, teu salário está na tua conta. Distribuição do resultado é você suar a camisa do cartório. São nesses pequenos detalhes que você vai vendo aquele que realmente valoriza o que você faz, abraça, quer crescer junto contigo, daquele que é só mais um assalariado, aquele que tem a visão de crescer junto contigo e aquele que simplesmente só quer ganhar o salário dele no final do mês, que dinheiro não é valor para ele, sabe? E tá tudo bem, vamos valorizar aqueles que querem ser valorizados. E é assim que a gente trabalha aqui. Então, assim, a Marla é boazinha, tem gente que me acha muito ruim, para te falar a verdade. Tem colaborador que não gosta de mim e tá tudo bem. São meus valores. Eu falo o seguinte, eu tenho uma grande frase que está na fachada do cartório, está dentro do cartório, que eu inclusive, já entrei com todo o procedimento para validar, para falar que essa frase é minha, ninguém tem como copiar. Que é justo para mim é assim, quando é bom para você e para mim, não está bom para mim, não dá para continuar aqui no cartório. Não está bom para você, beleza. Que acordo você quer fazer? Você também, se quiser sair, está tudo bem. Vai ter outro lugar que vai te acolher melhor do que aqui, porque vai ter outro lugar que vai ter os mesmos valores que você, mas aqui meus valores são esses, sabe? Ô Marla, a nível do cliente, você mede a satisfação para poder ter essa informação do resultado que o seu colaborador está tendo? Sim, eu por muitos meses eu estava com 5 estrelas na avaliação do Google, a gente chegou a ter 5 estrelas, e
acho que só 2 ou foi 3 avaliações negativas ao longo de quase 200 avaliações que o cartório teve, e essas pessoas eu nunca encontrei. É tipo assim, sabe aquela... Porque eu mesma olho, leio e falo, ó, aqui está meu telefone, por favor, entre em contato comigo, porque eu quero entender, porque falhas acontecem. Okay. Falhas acontecem. E é engraçado que quando eu quero entender o que aconteceu, os colaboradores ficam com o olho desse tamanho, né? Eu explico, gente, eu não quero saber quem errou e não quero encontrar culpados. Eu só preciso entender o que aconteceu no processo para a gente reestruturar o processo e essa falha não voltar a acontecer. Errar é normal. Errar é normal. Quando eu vejo que uma pessoa se esforça, ela sua a camisa do cartório, ela abraça meus valores, mas ela erra, tentando acertar, tá tudo bem. Vamos entender aqui onde que a gente pode corrigir isso. Diferente daquele que não está nem um pouco preocupado e faz questão de errar, às vezes, inclusive, para te prejudicar. Porque eu já tive situações da pessoa que queria ser dispensada e começou a fazer ilegalidades absurdas que eu quase precisei entrar com ação, entrar com um procedimento criminal contra essa pessoa. É aí onde que você vê que tem pessoas e tem pessoas, e a gente precisa estar sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor, porque às vezes o colaborador ele está infernizando porque ele quer ser mandado embora. E não adianta a gente ficar insistindo. Ah, não, aí tem gente que apela, tem gente que irrita, tem gente que fala, mas não é justo, eu tenho que dar uma justa causa para ele, eu vou descobrir o momento para eu dar uma justa causa. Cara, ele está destruindo tua empresa. Dispensa, paga os direitos dele, dá oportunidade para ele encontrar outro caminho, vai ter um custo, se organiza financeiramente para isso. Mas não mantém uma pessoa ruim, não, que isso destrói a reputação da tua empresa. Todo um trabalho realizado durante anos pode ser porque jogado por água abaixo. Porque tem colaborador que faz, desculpa o termo, mas faz cagada de propósito porque você quer ser dispensado. Eu sofro muito isso, né, mano? Muitas vezes eu passo por isso. Emocionalmente, né? Muito mais. Porque muitas vezes ele, no meu caso, especificamente, você perde o cliente, né, mano? Você perde o cliente, eu também perco o cliente. Muitas vezes você conquistar o cliente é outra coisa. Um posto de trabalho 24 horas, qualquer posto são 4 profissionais hoje. Então ele não afeta só o dele quando ele perde um contrato, ele afeta os demais que trabalham com ele. Porque no meu caso, quando eu perco o contrato, primeiro que ele não vai ser reaproveitado. Então eu tenho que dispensar os demais colaboradores. Então essa irresponsabilidade pode me gerar um custo muito grande. Um custo muito alto, e que a empresa tem que estar preparada para isso, porque isso pode acontecer. E exato. O pior, você sabe o que é? É que, na minha percepção, quando dispensa o colaborador porque ele está sacaneando a empresa, é que não tem nem que dar os 30 dias de aviso. Ó, tchau, a partir da manhã você não precisa vir mais. Muito obrigada, mas não precisamos mais do seu serviço, paga os direitos dele certinho. Mas nem arrisca dele voltar, porque o fato dele voltar, às vezes ele pode estar voltando até mal intencionado para isso. Portanto, a Marla é a gestão humanizada? Sim, eu trabalho com gestão humanizada a partir da visão de análise do colaborador. Eu valorizando o colaborador consegue valorizar o meu cliente. Só que eu valorizando o colaborador que valoriza o meu trabalho. E não o colaborador que não quer nada com nada. Sabe? Porque o colaborador que valoriza, que abraça seus valores, gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Então, por exemplo, eu tenho um colaborador excelente aqui, nunca deu problema. Do nada começou a fazer um monte de uma cagação, uma atrás da outra. E a gente conversava com ele e ele, eu não envolvo problema de família com problema de trabalho. Então, ele não explicava o que estava acontecendo. Então, a gente não conseguia entender se ele realmente estava com problema ou se realmente ele estava de sacanagem, não estava querendo levar a sério. Aí até que a liderança, porque eu não converso diretamente com o colaborador, eu vou orientando a liderança, por quê? Porque a partir do momento que chegou para conversar comigo, o buraco é mais embaixo, entendeu? Sim.
Então, até que chegou um ponto que eu chamei ele para conversar. Eu falei, o que tá acontecendo algum problema? Porque a situação está chegando no nível que eu vou ter que tomar uma decisão mais drástica contigo. E eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho, você é excelente, você precisa falar para mim o que está acontecendo. Eu até emociono quando eu falo isso. Na hora que eu falei isso para ele, ele desabou em choro. Ele abriu a boca a chorar, gente. Pensa, um homão começar a desabar em choro na tua frente. Ele, não, Marla, realmente eu tô com esse problema e tal. Aí eu, pois é, mas se precisa de ajuda, vamos ver psicólogo, porque tem hora que a gente precisa tomar remédio, tem hora que a gente tem que procurar um psicólogo. Gente, para vocês terem ideia, foi só essa simples conversa. A produtividade dele no dia seguinte foi outra. Nível máximo de desempenho aqui. E muitas das vezes a gente, por quê? Mas fez um monte de cagação. Se eu tivesse no nível de adoecimento que eu falo, eu já tinha dispensado. Eu falava, puta que pariu, não tem como continuar com a pessoa dessa, não. Mas a partir do momento que eu pesei, poxa, sempre trabalhou direitinho, deve estar acontecendo alguma coisa, sabe? Ô, Júnior, para mim, para a Marla, né, com a quantidade de funcionário que temos, né, é mais fácil, né? Nesse nível de vocês, como é que vocês terceirizam isso, né? Como é que vocês supervisor, tem um profissional qualificado, tem um psicólogo na empresa, porque eu estou vendo uma série da Netflix também, né? Aquele Billions, e aí dentro são pessoas que mexem no mercado imobiliário e o mercado de ações, né? E aí eles têm lá uma psicóloga full-time com eles lá para cuidar da cabeça e tudo mais, né? Nesse nível de quantidade de funcionários, como é que vocês fazem para se manter atualizados no cliente, no seu colaborador, entender o que está acontecendo, e também uma dificuldade a mais, né? É o que você disse, 99% do tempo ele está longe da sede de vocês, né? Ele está no cliente. É um desafio diário, né? A gente conseguir ter essa percepção, né? Essa sensibilidade tão importante para poder também tratar isso num espaço de tempo muito curto, para poder que isso não contamine o ambiente. O primeiro ponto que o Grupo Alton desenvolveu no Brasil foi criar um canal de denúncia, um canal de comunicação. Porque muitas vezes nós atendemos aquilo que a minha supervisão, a minha gerência operacional nos passa. A verdade que nós enxergamos é o que o meu homem de confiança, que é o meu supervisor operacional, o meu gerente operacional, nos passa. Então a gente criou um canal inverso, né, que é do próprio colaborador fazer qualquer tipo, que muitas vezes a gente não tem como controlar. Então, eu posso ter um supervisor que está agindo de forma abusiva, ele pode estar tratando de forma não humanizada, que é o que a gente acaba treinando, qualificando. Então, o primeiro pilar a ser tratado é o meu supervisor. Como eu trabalho essa minha supervisão, né? Então, a gente tem esses treinamentos com muita recorrência para que essas pessoas tenham essa percepção e levante a mão. Muitas vezes trazendo ele para dentro da sede da empresa, na sua devida filial, para que todas as nossas filiais, nós temos a área de psicologia, para conversar com o colaborador. Né? Então, ser empresa humanizada é você transcender apenas o colaborador. Muitas vezes você atingir a própria família. Né? Então, uma das coisas que nós fazemos aqui em São Paulo, que tem muito êxito, é premiar os colaboradores. Né? Então, de forma lateral, não unilateral, nós escolhemos os melhores colaboradores, que têm assiduidade, que têm comprometimento, que recebem elogios dos próprios profissionais, né, dos próprios clientes, trazer ele, dar uma cesta, um VA para que ele possa de 200, 300 reais, e ele se sente valorizado com isso. É uma forma indireta de você sempre manter a equipe valorizada. Esse desafio, Maurício, ele é diário, como eu falei para você, e é muito difícil você quantificar isso. Mas a supervisão tem que estar preparada para poder levantar a mão e falar, deixa eu recolher o Maurício, que ele não está muito bem, vou mandar ele para a base, vamos mandar ele para o plantão, vamos trabalhar esse profissional, né? Vamos entender se ele está... Eu pego como exemplo um profissional que está lá com nós há 10, 15 anos, nunca teve uma advertência. E ele acaba tendo 3 advertências ou 2 advertências em 15, 20 dias. Isso é um ponto, né, vermelho na tela que eu tenho que tratar.
Então, eu tenho que estar muito atento a isso. É um desafio ser grande também por conta disso. Então, você vai criando um mecanismo para poder estar muito próximo do seu colaborador. É dessa maneira que a gente consegue tratar isso. Temos falhas, como todo mundo. A diferença é o tempo que a gente costuma agir. Nós somos muito rápidos com isso. E estamos muito próximos E criando esse canal, realmente facilita bastante a nossa vida, viu? Entendi. Júnior, vamos lá. A pergunta vamos fazer quase um exercício aqui. Vocês devem ter profissionais que que tratam das negociações, né, das propostas, né? Sim. Vamos considerar que eu sou o seu possível cliente e você quer me vender a terceirização. Quais as vantagens e desvantagens que você... Obviamente, as desvantagens você não vai me apresentar, né? Mas qual o comparativo que você pode trazer por um síndico hoje que tem 4, 5, 10 colaboradores, você chama ele de orgânico, é isso? Aquele que tem a carteira assinada com o próprio condomínio, né? Qual a vantagem que ele tem em substituir esses profissionais por uma mão de obra terceirizada? Altera custo? Ele tem uma economia ou ele só tem uma facilidade de contratação, de substituição, como você disse? Não, na verdade, o principal ponto é você estar contando com uma empresa especializada, né? Então, acho que é o primordial. Uma empresa qualificada para poder estar te atendendo, né, de imediato com o perfil do seu condomínio. Então, você vai contar com profissionais, todo o back-office, porque você olha hoje só o homem na linha de frente, mas por trás daquele homem existe um back-office. Existe toda uma estrutura, né, para poder dar suporte, para dar o atendimento, né? Então, o primeiro passo é esse, você cuidar do seu condomínio e deixa a segurança ou a limpeza com quem entende. Então, você passa a ter mais tempo para cuidar do seu empreendimento, para outras situações administrativas que você tem que dar atenção. Então, você coloca a mão, né, na mão de uma empresa especializada, o serviço que ela recorre, que é portaria, limpeza, tecnologia, né? Muitas vezes você acaba saindo daquele servicinho do bairro para poder tratar com uma empresa especializada. Então, o segundo ponto, o vínculo. Muitas vezes, quando você contrata o profissional, você acaba adotando esse profissional. Então, você acaba tendo um vínculo maior, até mesmo com os próprios moradores, a decisão sempre é sua como um síndico. E quando você tem uma terceirizada, se eu tenho que fazer uma substituição, eu simplesmente vou lá e faço. Eu qualifico, eu preparo o profissional e substituo. Numa possível falta, eu tenho quem vai cobrir também, sem precisar gerar hora extra ao condomínio, né? Um outro ponto também relevante é a questão das férias, 13º. Você acaba não tendo que ter um provisionamento no condomínio, é aquele valor de fatura, isso aí a empresa terceirizada faz. Eu só vejo vantagens em ter uma empresa especializada. De verdade, né? Estou 23 anos e te falo. O orgânico para o terceirizado, você tem uma questão solidária, né? Hoje, quando o condomínio demite o funcionário, muitas vezes, muitos colaboradores não são demitidos porque o condomínio não tem caixa para pagar a indenização do próprio funcionário. Acaba recorrendo para empréstimos no mercado para demitir um funcionário. Porque vão passando gestões... Taxa extra, né? Exato, ele tem lá 10, 15 anos e a indenização, muitas vezes, ele quebra o fluxo de caixa do condomínio. E uma terceirizada, ela tem que ser responsável. Para isso, tem que contar também com uma administradora séria para poder fazer toda a gestão da documentação, de todos os recolhimentos, os encargos, tudo que é pago ao colaborador. As empresas sérias já mandam um kit para o condomínio, já contendo todos os recolhimentos que são obrigatórios. Tudo isso ajuda e facilita bastante a saúde financeira do condomínio. Então, são apenas pontos positivos. Por isso que a terceirização é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, porque realmente é vantajoso. Entendi. Marla, vamos lá. Você fez um comentário no podcast e eu achei bastante interessante, né? O que te levou a desenvolver esse método foi a sua, vamos dizer, decepção com o serviço público, né? Como aqueles que você via prestando esse serviço e com muita dificuldade para fazer todo esse trabalho, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente, por favor.
Eu, quando advogava, porque meu pai tinha o melhor escritório de advocacia. Quando eu formei em 2017, então eu já poderia começar a advogar e já está muito bem financeiramente, justamente no primeiro ano de formatura ali, já saí, já tinha passado na OAB, só que eu não suportava, toda vez que eu tinha que despachar, que eu tinha que ir numa audiência, a falta de educação, a falta de respeito, descaso, que era o atendimento daqueles servidores do Poder Judiciário ali da região que eu atuava. Daí eu falei, não tinha dinheiro no mundo que me fizesse suportar aquilo dali, que eu precisava criar uma nova realidade, e a única realidade que eu enxerguei foi o cartório, porque cartório serviço é público, mas a gestão é privada. Porque se eu prestasse, por exemplo, um concurso para juiz ou para qualquer outro tipo de concurso que não tivesse essa autonomia, eu ia ter que seguir essas diretrizes padrão, ali, né? e daí então foi quando eu segui isso. Só que aí eu achei que era tudo muito simples, né? Que era chegar, não, peguei cartório, agora vou treinar todo mundo, eu sou a fodona, vai estar um atendimento de qualidade, tudo certo. Só que não foi assim, continuou uma porcaria o atendimento, por mais que eu investia em treinamento, nada melhorava, e aí eu fui convidada para ser interina de um outro cartório que já não tinha aí uma reputação que seria a mais adequada. E ali eu encontrei outras questões que ainda eu tinha essa dificuldade de mostrar, né? Qualidade no atendimento. Eu explicava para eles e eu sempre dou esse exemplo. Eu falo que é o seguinte: quem aí já passou pela experiência de chegar no cartório e o funcionário nem olhar no teu olho, nem te dar um bom dia, nem te dar um sorriso? E quando não é no cartório que é o serviço, ele ainda fala o seguinte: não, não é que não. Próximo. Era muito comum eu pegar colaborador fazendo isso. Gente, mas não é possível. Eu falo para eles, ter olho no olho, escutativa, escuta o que o cliente está falando. Se não é no cartório, passa a informação, joga no Google. É no registro de imóveis? Não, meu senhor, olha aqui, ó, o endereço do registro de imóveis é tal. Eles não conseguiam enxergar isso. Só consegui identificar o porquê deles não conseguirem enxergar isso quando eu parei de olhar para o meu umbigo, de querer só espelhar um atendimento de qualidade e procurei identificar o que estava acontecendo. E quando eu fui analisar, os colaboradores estavam adoecidos. É uma responsabilidade muito grande o serviço de um cartório. É uma responsabilidade muito grande, serviço público de uma forma geral. É uma sobrecarga muito grande de serviço também. Então, aí junta com o colaborador não está bem, está adoecido. Tinha gente que tinha crise, tinha gente que estava com crise de pânico, com depressão, brigado com a esposa. Como é que você, Maurício, brigado com a esposa, vai trabalhar no dia seguinte? Né? Sabe? A esposa dormindo de calça jeans no dia seguinte, como é que faz, Maurício? Não tem cabeça boa para isso. Então, qual que foi a análise que eu fiz? Espera aí, então a gente precisa começar a analisar o que é que está causando tudo isso. Conflitos internos. O que a gente trata conflitos internos? Algum treinamento em comunicação não violenta, sabe? Para a pessoa saber. Um olhava de olho torto para o outro, porque às vezes estava pensando no problema, o outro que também estava adoecido já ficava sentido. Fulano está olhando de cara ruim para mim hoje. Sabe? Coisas assim. Olha outra coisa simples que dava muita confusão. E isso de colaborador querer um voar no pescoço do outro na frente do cliente. Olha a situação. De um falar assim, ó. Fazer todo o serviço do outro, que é do outro para fazer, e tá todo feliz porque tá achando que o outro vai ficar agradecido, olha, e o outro ficar puto da vida porque o outro fez todo o serviço e não deixou ele fazer do jeito dele. Aí um brigava e falava assim: poxa, mas olha o que eu fiz todo o serviço para você e você não é grato à minha pessoa porque eu tô te ajudando para facilitar você ali. Aí o outro fala: tá, mas você não fez do jeito que eu queria fazer, porque o jeito que eu faço é diferente. E nisso literalmente,
querer ir mesmo para as vias de fato na frente do cliente, sabe? Aí é a hora que a gente mostra que o valor do outro não é. Eu falo que isso é muito, que eu falo que aqui a gente é igual casamento. Colaborador, gente, é igual casamento. Você tem que amar até os defeitos dele. Então, quase uma sociedade, né? O que o valor para um era fazer o serviço para agradar o outro, o valor para o outro é ele fazer a maneira dele. Então, aí a gente teve toda essa explicação, então, para mostrar o que é valor para um, o que é valor para outro. Por isso que tem todo um passo a passo. Passando por todas essas experiências, eu consegui criar meu método próprio de gestão humanizada, que entre um deles é entender o que é valor para o colaborador, porque até na hora de você comunicar com ele, você vai saber o que é valor para ele. Tem colaborador que se sentia ofendido, achava que eu não gostava dele porque eu não dava bom dia para ele. E eu, agoniada, querendo resolver tudo pelo celular, eu entrava correndo no cartório e tal, concentrada, eu não estou focada no que eu estou olhando. E eu com a cara ruim, porque geralmente é problema, viu, gente? Cartório geralmente é problema que tem para resolver. E ali, problema dos outros, né? O problema dos outros é que eu brigo. Tentando resolver, tentando encontrar uma solução, e aí eu passava com a cara ruim, o colaborador achava que eu tinha olhado ele com a cara ruim, que eu não gostava dele. Aí, olha, um simples detalhe, eu sou hiperativa, né? Então, eu já chego na porta do cartório, às vezes eu tô para pegar o telefone para resolver alguma coisa, aí eu começo, Marla, lembra? Celular é só depois você entrar na sua sala. Entra, dá bom dia para todo mundo, sorri, depois você faz o que tem que ser feito. São esses pequenos detalhes, mas que se a gente não estiver no momento presente, atento ao que está acontecendo, atento à fisionomia do colaborador na hora que você cumprimenta ele, atento à forma com... Gente, vocês têm que entender que até a mulher colaboradora, se ela não está no dia bem, se ela está ali, ou se ela está na menopausa, ou se ela está ali com uma TPM, ela muda o humor dela e às vezes ela tem um determinado tipo de reação que até ali a gente precisa ter caridade e compaixão com aquela pessoa, que você não vai ter... Que depois que passar aquilo ali, ela vai voltar a ser produtiva de novo. São nuances que, se a gente não tiver atento, no primeiro estresse que dá, a gente vai querer mandar embora, sabe? E aí acaba perdendo, né? Tanto é que um empresário... Eu converso muito com o empresário, porque eu adoro esse assunto, eu adoro. Então, eu converso muito com o empresário, eu adoro escutar essas dores dele. Igual teve um empresário esses dias que veio reclamar que ele deu as orientações para o colaborador, mas o colaborador quase deixou cortar a energia lá da empresa dele. Se cortasse, ia ter um prejuízo monstruoso. Eu falei, você tem certeza que você passou a comunicação adequada? Sabe? Porque, às vezes, a comunicação que ele passou não foi a mais assertiva, e o colaborador interpretou que era para ser feito de um jeito e foi interpretado para ser feito de outro. Então, comunicação. A responsabilidade não é de quem está ouvindo, é de quem está emitindo a informação. Então, é muito comum, gente. É muito comum. Os meus colaboradores, às vezes, chegam bravos aqui comigo. Fala, aquele cliente não tinha que ter ligado para você para falar da gente, porque a gente explicou isso para ele, e ele que entendeu errado, e ele veio com falta de educação com a gente. Eu falo assim, tudo bem, mas a comunicação foi feita por vocês. Então, se ele interpretou diferente, é porque a nossa comunicação não foi assertiva. Entendi. E que bom que ele veio reclamar, porque ele se importa, porque o que não importa ia sair queimando a gente e nem ia vir aqui contar o que era o problema, e a gente ia ficar queimado e ainda nem ia saber como corrigir a situação. Vamos corrigir então, ver onde está a falha aí, e vida que segue, bola para frente, sabe? Entendi. Então, você, como experiência aí, fica a observação de você não só saber falar, mas prestar atenção para saber se o seu colaborador ele está te entendendo, né? Porque não adianta você tentar explicar, né? Eu tenho, inclusive, essa dificuldade. Eu tive várias oportunidades para dar aula, né? Mas eu nunca me aventurei nessa área de
de ensino, porque eu tenho muita dificuldade de explicar, de falar as coisas, né? E ser entendido. Aí, eu acho que é mais ou menos nessa linha, não é isso? Isso aí. E assim, qual que foi a conclusão que eu tive de tudo isso? Que uma gestão humanizada, ela envolve 3 pilares. O primeiro, que é a valorização do colaborador, e a partir daí tem várias formas de se fazer isso. Eu tenho dinâmicas que eu faço com os colaboradores toda semana, eu tenho dia de treinamento com os colaboradores, eu avalio o que é a necessidade e trago o profissional adequado. A partir do momento que o colaborador se sente valorizado, se sente parte dali e abraça os seus valores, ele começa a enxergar o seu cliente com um olhar diferente. Daí sim o seu cliente sente acolhido pela tua empresa, e a partir do momento que o teu cliente sente acolhido pela tua empresa, ele passa a ser verdadeiro fã da tua empresa. E ele vai defender a tua empresa com unhas e dentes. A partir do momento que ele percebe que você realmente está conectado em acolher ele com qualidade, você realmente vive aquilo, porque tem que ser. Lembra do que eu falei antes? Que precisa ser genuíno o teu propósito, porque as pessoas sentem. Se não for genuíno, esquece, vai buscar outro método. Esse é o meu método, porque eu acredito. A partir do momento que o colaborador está bem, que o teu cliente está se sentindo acolhido, chega no terceiro passo de uma gestão humanizada, que é você começar a olhar para a sociedade e você começar, junto com o teu cliente e com o teu colaborador, a ajudar e fazer parte de toda uma coletividade através de outros meios, como a parte social, engajada aí, você fazer parte de um grupo que a pessoa pode estar ali tendo uma oportunidade de servir, como, por exemplo, o grupo ID deixa aqui, por exemplo, uma caixa que a gente recolhe alimentos, que a gente recolhe roupas, sapatos que as pessoas não usam, e as pessoas já entendem que o cartório é um ponto que ela pode utilizar para ela fazer uma boa ação, inclusive se desfazendo daquilo que ela não precisa mais. Eu falo que para a gente ter abundância na nossa vida, a gente precisa também criar prosperidade e abundância para outras pessoas. A partir do momento que a gente faz todo esse movimento, isso volta para a gente naturalmente. E foi incrível que a partir do momento que eu consegui enxergar isso, eu consegui ter esse olhar, assim, eu tive resultados maravilhosos aqui no cartório, sabe? E como é difícil você querer fazer o bem, né? Eu já há muitos anos eu venho com essa concepção. Eu fiz faculdade pública, né? Até porque não tinha nem outra aqui na época, era UFES ou não fazia, né? E tive um curso de terceiro grau dado, né, pelo Estado, né? E fiz toda a minha carreira e a minha vida em cima desses ensinamentos, né? E há vários anos eu tento buscar dar retorno à sociedade, né, daquilo que eu ganhei lá no início, né? Mas é muito difícil, é complicado. Eu hoje estou como inspetor-chefe do CRED Vila Velha, é uma função honorífica, não ganho nada para isso, tento buscar desenvolver programas que possam trazer ajuda técnica, né, àquelas pessoas que menos têm condições, mas é difícil. Esse país é um país muito complicado, né? Ô, Júnior, eu vou entrar num assunto um tanto quanto delicado, né? Obviamente, você fica à vontade, mas a gente sabe, trabalhei quase 30 anos dentro de construção civil, né? Como empreiteiros, com funcionários contratados, e aí você sabe perfeitamente que tem sempre aquela empresa que faz uma concorrência desleal, né? No sentido de que, obviamente, você todo mês do seu funcionário você tem que fazer um recolhimento dos encargos sociais, né? Você tem que dar a ele todo o direito quando ele é demitido, né? Podendo ser até demandado judicialmente, né? E que tudo isso, quando não devidamente feito, acaba revertendo para o seu cliente, no caso aqui, especificamente a gente falando do condomínio, né? Como vocês tratam isso
obviamente, uma empresa que não tem esse parâmetro, né? Que não faz o que deve ser feito, obviamente, ele tem um custo menor que o seu, e aí acaba, teoricamente, sendo um concorrente desleal, vamos dizer assim. Vocês enxergam, acontece isso no seu dia a dia, ou isso não é uma realidade? Não, na verdade, isso é muito frequente, né? Então, hoje, na terceirização no Brasil, você sabe que mais de 80% do custo apresentado é salário, encargos e impostos. Não tem como fugir disso. Então, às vezes, eu ouço de algum cliente meu, olha, vê uma empresa aqui, seu concorrente, me oferecendo 20% a menos. Fala, olha, primeiro que não é meu concorrente. Né? É uma empresa que tenta atuar no mesmo segmento que eu atuo. Eu não considero como meu concorrente. Porque os meus concorrentes, de verdade, eles têm um padrão de responsabilidade, né, muito grande. Então, assim, o primeiro passo, quando a gente fala de humanização, é você ser uma empresa correta. Você recolher, pagar em dia, recolher todos os encargos, pagar todos os DSRs que têm que ser pagos, fazer as formações de vigilante quando ele tem que fazer uma reciclagem. Eu tenho empresas no mercado que cobram isso do colaborador. Isso é contra a lei. Então, são custos que muitas vezes quem está contratando não percebe. O uniforme é descontado do colaborador, que é o cúmulo do absurdo. O mercado hoje ele age assim. Então, quando você fala de meus concorrentes, eu sei que não agem assim. Então, são empresas também de porte, são responsáveis e são empresas que buscam a humanização. Para mim, o primeiro passo, o primeiro pilar de ser humanizado é você respeitar o seu colaborador. É dar a ele o que é dele de direito. Né? Então, assim, como eu falei anteriormente, um dos pontos é você ter todos os recolhimentos em dia, as guias em dia, saúde financeira. Então, os condomínios também têm que pesquisar essa empresa, pedir todas as certidões, né? Isso é super importante. Né? Começar a fazer uma fiscalização em cima da documentação. Muitas vezes, as administradoras de condomínio fazem isso para os condomínios, né? E para nós, quando o cliente pede toda a documentação, é ótimo. E quando ele vai falar de uma concorrência e ele pede todas as documentações, certidões, para mim, ele já está separando muitos aventureiros, né? Porque, infelizmente, no nosso segmento hoje, irmãos, são poucas barreiras de entrada e nenhuma de saída. Então, essa empresa sai, quebra e deixa todo o laboral para o condomínio. Mas o condomínio também é responsável porque ele não fez a gestão, ele não fez a administração disso. Então, quando você pega uma empresa séria, ela vai levar a documentação, vai entregar a documentação e não tem como fugir. Hoje nós somos um país que muitas vezes o colaborador sai, você pagou tudo, você recolheu, você pagou a extra dele, você fez tudo certinho. Ele vai procurar a justiça. E o grupo alto não faz acordo. Então, o meu colaborador sabe que ele não tem um acordo. Sabe por que eu não faço acordo, moço? Porque eu pago 100% correto, pago tudo por dentro, pago em dia, não atraso, né? Todos os DSRs, pode ir para a justiça calcular. Então, se eu tiver de ir para a justiça, eu gasto muitas vezes muito mais com um advogado para me defender do que o que ele está pleiteando. Então, ele começa lá com 5, 10 mil reais para fazer um acordo de 200 reais. E a nossa diretoria não tem acordo. Vamos deixar até o final. Eu gasto com o meu advogado, mas eu não pago. Por quê? Porque eu recolho certinho. E em primeira instância, eu já peço para poder retirar o condomínio, né, no caso, como solidário, porque eu demonstro a minha saúde financeira e caso eu seja condenado, eu tenho como arcar com isso. Então, esses pontos são importantes na hora da contratação. Essa preocupação no condomínio ele tem que ter. Pesquisar quem é a empresa, né, conversar com clientes deles, né, fazer mesmo uma pesquisa para saber a certidão que se tira, né? A Marla pode falar para mim, trabalhista é muito sério, é muito importante. Então, muitas vezes as empresas que estão contratando o condomínio não faz me dá uma certidão laboral, né? Para poder saber dos cartórios se realmente tem processo, se não tem processo, isso é muito importante. Eu acho que são meios de você evitar dor de cabeça futura, né? Exatamente, eu fiz essa provocação justamente nesse sentido, né, para chamar a atenção dos síndicos, né, dos gestores de condomínio, porque tem aquela máxima, né, quem paga mal acaba pagando duas vezes, né? Então, se você vai apenas, e aí a gente vê que isso é muito comum, né? Vou contratar uma obra, vou escolher quem é o menor preço, né? Não façam isso. Obra não se escolhe pelo menor preço, você tem que avaliar a capacidade técnica, você tem que avaliar se aquela empresa que está lhe dando uma proposta vai executar o escopo de trabalho
que atenda à sua necessidade, à recomendação técnica definida, né? Não adianta querer buscar o menor caminho, porque normalmente vai acabar mal, né? E não tem milagre, na verdade, né, Maurício? Não tem milagre, porque é salário em cargos, o mesmo salário, o piso salarial da minha categoria é o mesmo do meu concorrente. Os encargos, tal. Qual que é o diferencial, muitas vezes? É na taxa de administração, quando tem uma estrutura um pouco maior, ou um atendimento diferenciado. Então, não existe milagre. Quando a gente fala de terceirização, a diferença pode ser de 1% a 3%, mais do que isso. Ou quem está te ofertando uma proposta, não entendeu o teu escopo de serviço, não entendeu o escopo, então eu estou ofertando algo diferente, né? Então, para você equalizar uma proposta também é importante, eu sempre recomendo, solicitem planilha aberta, para saber tudo que está sendo contemplado dentro do que está sendo ofertado. Até porque lá na frente você vai cobrar treinamento, tem que saber se está envolvido, qual o tempo de reposição de uniformes, entendeu? E tudo mais. E eu tenho um exemplo, você estava comentando sobre obras, que uma oportunidade, não sei se você conhece, a Ecovias, né, que construiu aquela concessão da Imigrante aqui em São Paulo. Eles tinham 200 e poucos colaboradores, se não me falha a memória, e tinham 800 processos trabalhistas. Tudo oriundo, né, e reflexo de uma má contratação nas obras. Então, assim, é o cúmulo do absurdo, uma empresa ter 200 colaboradores diretos e 800 processos trabalhistas. Então, isso é muito importante. E o condomínio tem que se atentar, porque a conta vem. Não tem como fugir. Se você contratar mal, você paga 2 vezes. Sem dúvida. Bom, eu vou agradecer a todos, a Marla, ao Júnior, dando a oportunidade para vocês darem o seu fechamento aí, né, o recado que vocês queiram dar. Peço desculpas, mas normalmente essa quarta-feira tem sempre um tal de um jogo aí iniciando, né? E aí o pessoal começa a ficar nervoso, então a gente tenta não competir com o futebol, apesar de eu não gostar, mas tem muita gente que gosta, então infelizmente a gente não pode entrar nessa briga, né? Mas, Marla, as damas primeiro, né? Fica à vontade para você fazer suas considerações e os agradecimentos. Foi uma satisfação muito grande, aprendi muito com o Júnior. Obrigada aí, Júnior, por essas orientações. Eu tenho muito contato com síndicos, assim, vai ser bom até para eu poder instruí-los melhor a respeito. E estou à disposição sempre que precisar, tá, Maurício? Eu fico à disposição aqui para outros eventos, para palestra. Eu amo esse assunto de gestão humanizada, eu falo muito sobre isso lá no meu Instagram, Marla Camilo. Eu tenho também um blog que é marlacamilo.com.br, e no YouTube eu tenho vários assuntos também que eu trato a respeito, porque, como eu sempre digo, justo para mim é assim, quando é bom para você e para mim. Perfeito, ótima frase. Muito interessante. Pois não, Júnior, fica à vontade. Primeiro, reforçar, foi um prazer estar com vocês, dividindo essa 1 hora de muito aprendizado. Aprendi bastante também com você, Mara, em relação à humanização, bem importante. O Maurício já é um canal que eu já acompanho há muito tempo. Parabéns pelo trabalho, você vem difundindo conhecimento, né? Como eu sempre falo, né? Deixar um legado, deixar conhecimento é algo muito, muito importante. Se eu pude contribuir com alguém hoje, fico muito feliz com isso, né? Para quem não conhece o Grupo Alto ainda, eu sugiro que siga nosso Instagram, que é @Grupo Alto, e o Grupo Liberdade. São empresas que vêm aqui para poder realmente fazer diferente, fazer o que o mercado realmente necessita. Empresa humanizada, empresa justa, que está aqui realmente para poder... Não somos uma empresa de vitrine, nós entregamos aquilo que nos propomos. Tá? É bem importante e é um prazer falar com todos aí. Ok. Mais uma vez, Marla, muito bom estar com você aqui, Júnior também. A gente tem passado aí nos caracteres aí todos os Instagrams. Esse programa no @engenharia-Ceuto, ele fica gravado. Qualquer um que quiser, a qualquer momento, tem lá acesso a ele. Nós temos diversos outros programas também gravados, com excelentes profissionais. Tudo que você precisar saber a respeito de gestão condominial, engenharia predial, está à disposição. Se por acaso ainda não fizemos, obviamente não fizemos todos, exploramos todos os assuntos, a gente está buscando, né? No próximo programa a gente vai trazer um grande especialista em vidro. A gente tem observado muitas deficiências de edificações relativas a vidro,
e cada dia um tema novo, sustentabilidade. Nós temos excelentes assuntos programados para os próximos programas e então, mais uma vez, agradecer a Marla, ao Júnior, ao Sérgio Craveiro, em especial, né, que nos dá esse apoio, nos abre esse canal do TV Síndico Online para a gente falar com o país inteiro. E uma boa noite para todos e em breve a gente está falando de novo. Grande abraço. Um abraço a todos. Tchau.